Como estudar para o concurso público da saúde da Prefeitura de Palmas? Qual a melhor estratégia de estudos que você pode adotar? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jorge Gustavo. Atualmente sou analista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também sou professor de curso preparatório para concurso público. Nesse vídeo aqui, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre as estratégias que eu adotaria se eu fosse estudar para esse concurso público. O meu ponto de vista, utilizando aquilo que eu acho essencial que me levaram à aprovação em concurso público. Antes da gente começar a conversar, não se esqueça de contribuir para o crescimento do nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. É muito importante. Então, para um pouquinho aí, é muito importante a sua ajuda com isso, tá? Que você se inscreva, que você compartilhe com outras pessoas que têm interesse em conteúdos desse tipo. Então, sem mais delongas, vem aqui comigo para a tela do meu computador. Bom, nós temos aqui o edital. Então, o primeiro passo que a gente sempre vai fazer na hora que a gente vai estudar, obviamente, é ir para a parte do conteúdo programático, que fica ali perto da parte final do edital. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho aqui o conteúdo programático de nível médio, certo? E logo depois eu tenho aqui o conteúdo programático de nível superior. E como é que funciona a divisão no concurso público? Sempre a gente tem conhecimentos básicos, que são matérias que caem em todos os cargos, e depois a gente tem conhecimentos específicos, que é aquela parte que cai aí para cada cargo em especial, né, de forma específica. Então vamos aqui, ó. Para nível médio, cai português, legislação do SUS, história e geografia do Tocantins, legislação pertinente ao município de Palmas, beleza? E para nível superior, também cai praticamente a mesma coisa em relação à parte de conhecimentos básicos. Então, vamos aqui para esse documento aqui nosso, ó, e vamos destacar aqui, ó, as matérias, né? Porque a gente precisa estabelecer uma estratégia de estudo para cada uma das matérias. A estratégia de estudo, ela não pode ser linear, ela tem que ser diferente, porque cada matéria depende de uma forma de abordagem diferente. Isso também depende muito do candidato em questão, mas eu vou abordar aqui para vocês de uma forma geral, levando em consideração aí um jeito mais amplo. Veja bem, então, língua portuguesa, vou pegar aqui língua portuguesa, então a nossa primeira matéria. Depois eu vou pegar legislação do SUS, tá? Legislação do SUS, nossa primeira matéria. Depois eu tenho aqui história e geografia do Tocantins, certo? História e geografia do Tocantins. E depois eu vou ter aqui a legislação pertinente ao município de Palmas, beleza? E aí o que acontece aqui? Vocês podem ver que essas matérias, elas são matérias de conhecimentos básicos, tanto de nível médio como de nível superior. Então, beleza. E aí, além disso, eu vou ter aqui a parte específica do meu concurso, certo? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar aqui um cargo de nível médio, por exemplo. Deixa eu escolher um cargo aqui para mim poder trazer esse exemplo aqui para vocês. Eu vou pegar aqui agente comunitário de endemias e aqui a gente tem um conhecimento específico de agente comunitário de endemias. Na verdade, agente comunitário de saúde. Então, aqui eu já tenho as matérias que eu preciso estudar, beleza? Veja bem, item 1, né? Coloco 1 aqui, porque eu vou saber a quantidade de matérias que eu tenho que estudar, certo? Então, tenho aqui, ó, 5 matérias. Então, a partir disso aqui, eu já posso pensar, caramba, posso dividir em 5 dias? Divido na semana, certo? Agora, a primeira coisa que vocês precisam entender é que para estudar para concurso, existe uma base estratégica. Uma base estratégica, certo? Que eu gosto de chamar do seguinte, TQR. Existe uma base estratégica que eu chamo de TQR. E o que significa TQR? Significa teoria, questões e revisão. Teoria, questões e revisão. É a tríade básica para você estudar para concurso público, beleza? E aí, depois que a gente fala dessa base estratégica, a gente precisa ter em mente que concurso público é focado na otimização de tempo. E quando a gente fala que concurso público é focado na otimização de tempo, a gente está pensando em quê?
A gente está pensando em economizar tempo para que a gente possa exercer a repetição, né? Para que a gente possa chegar aí na memorização. Porque é através da memorização que a gente não dá o branco na hora da prova. Beleza, pessoal? Então é isso. Agora veja bem. Então tenho aqui essa base estratégica, tenho aqui essa otimização de tempo, que são coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente monta a nossa estratégia de estudo. Levando em consideração a otimização de tempo, nem sempre assistir aulas será a melhor opção. Nem sempre assistir aula será a melhor opção. Por quê? Porque o tempo que você gasta assistindo aula, você seria muito mais rápido fazendo a leitura de um material. Então você conseguiria, ao invés de demorar uma semana para finalizar aquele conteúdo, você poderia finalizar em 3 dias, por exemplo, e já partir para o próximo conteúdo e já ganhar tempo para você conseguir rever aquele conteúdo num outro momento. Beleza? Então é isso. Teoria, revisão, questões e foco em otimização do tempo. Agora, a gente tem que lembrar, então tenho aqui, ó, né? Letra A. Letra A, matérias. Então a gente tem separei as matérias. Letra B, né? Tem alguns pilares aqui que eu tenho que sempre pensar quando eu vou elaborar uma estratégia de estudo, certo? Agora, letra C, nós vamos para as particularidades das matérias. Particularidade das matérias. Vamos lá, pessoal. O que acontece aqui, ó? Primeira matéria é língua portuguesa. Primeira matéria é língua portuguesa. Língua portuguesa, ela vai depender do nível, do tipo de concurseiro que você é. Se você é um concurseiro iniciante ou se você é um concurseiro avançado. O concurseiro avançado é aquele que já viu a matéria, já estudou para outros concursos públicos, tá? E o concurseiro iniciante é aquele que nunca viu a matéria. Cara, português eu considero uma matéria difícil. Então, o concurseiro iniciante, ele pode sim assistir videoaula. Videoaula. Não é aula, porque a videoaula é mais rápida do que a aula. Não tá na minha opinião, compensa mais assistir a videoaula, certo? E junto com essa videoaula, você vai ter que sempre resolver questões. Sempre resolver questões. Beleza? E não pode deixar de fazer as suas revisões. Agora, a pessoa que está no nível avançado, o concurseiro que já, né, pô, o cara vem do ensino médio que ele estudou para entrar na universidade, de repente, sabe? É uma pessoa que já está no outro nível de estudo, já estudou português, fez certinho, bacana ali o ensino médio, então ele já teve aula dessa matéria. O que vai acontecer com essa pessoa aqui? Depende da situação dela, porque olha só, pode ser que ela esteja parada. Ou pode ser que ela não esteja parada. O que eu quero dizer com isso? Ela tá parada, ela não faz um tempo que ela não está estudando. Então ela vai ter que fazer o quê? Uma introdução. Então ela vai ter que fazer uma introdução. Ela tira uns dias ali, ó, faz uma introdução através da leitura dos cadernos e depois, ó, ela vai gastar o tempo dela só fazendo questão e revisando. Vocês conseguem entender que a pessoa que não para, o grau de vantagem que ela tá em relação à outra? Porque ela, ó, ela não vai perder tempo, na verdade, gastar tempo, né? Porque a gente não perde tempo estudando, mas ela não vai gastar tempo com a videoaula. E aí, o que acontece aqui? Se ela não estiver parada, se ela se mantém estudando, ela nem precisa ficar fazendo releitura de teoria. Ela vai direto para as questões e revisão. Então, cada matéria tem a sua particularidade, beleza? Cada matéria tem a sua particularidade. Agora, legislação do SUS. Legislação do SUS. Legislação do SUS tem um problema, ó.
puxei do edital e tá errado aqui o acento. Vamos lá. Legislação e geografia também. Legislação do SUS, a gente tem um probleminha aqui, porque a metodologia de abordagem é diferente, certo? Mais uma vez, vamos aqui para o iniciante. Cara, o iniciante aqui, eu vejo um grande problema, porque é muita matéria. É muita matéria. E aí a pessoa quer assistir aula disso aqui tudo. Eu acho complicado. Acho complicado. Então, o que vai acontecer aqui, na minha opinião, que é uma matéria que você tem condições de compreender através da leitura. Veja bem, você vai ter que se atentar, tá? Você tem que se atentar, tanto o iniciante ou avançado. Tem que tomar cuidado, se atentar aos pontos que tem lei seca e que não tem, pois a teoria irá envolver a leitura da legislação. E o que acontece aqui quando a gente fala da leitura da legislação, né, e desse posicionamento em relação ao iniciante, ao avançado, enfim. Vamos lá, vamos aprofundar. É o seguinte, ó. Então tem que se atentar. Então estou aqui com um concurseiro iniciante. Iniciante. Professor, o que você indica para o iniciante? Leitura de material resumido. Focado, esse material resumido é aquele material focado em concurso. É o material de confiança. Beleza? E aí, isso aqui vai ser a teoria. Isso aqui vai ser a teoria do iniciante. Mas, né, então, a teoria aqui do iniciante, ela vai ter isso aqui tudo, né? Leitura do material resumido mais lei seca. Porque quando você está aqui no edital, você consegue perceber que, ó, tem tópicos aqui, pessoal, que não vão estar na lei. Então, são tópicos que são conceituais, ó. SUS, conceito, fundamento legal, financiamento, princípios, diretrizes, articulação com serviços de saúde. Tá vendo essa parte aqui? Isso aqui tudo, pessoal, é teoria. Então você vai ter que procurar esses conceitos. Beleza, professor? Não tenho condição de comprar um material, você vai ter que pesquisar. Por exemplo, você vai ter que pegar aqui princípios, né? Aí você vem aqui na internet e coloca, ó, princípios do SUS. Aí tu vai montando teu material. Olha aí que bacana, ó. Quais são os princípios do SUS? Universidade, integralidade e equidade. Aí tu vai procurando, ó, SUS, a saúde do Brasil, princípios e diretrizes. Aqui já, olha só, nesse material aqui já tem princípios e diretrizes. Olha só que legal, ó. No próprio site do Ministério da Saúde já tem aqui, ó, 3 princípios do SUS. Então, o que você pode fazer? Você pode seguir o edital aqui e montando seu material resumido para você revisar. Beleza? Só que aí você vai ter que também ser esperto, ó. Porque olha só que interessante, ó. Terminei esse tópico 1 e esse tópico 2, que são tópicos conceituais, né? Dependem de explicação. Eu estou vindo aqui para o controle social, também parece que é um tópico conceitual, mas aqui no 4, eu já vou entrar na Constituição Federal de 88 e vou ter que ler dos artigos 196 ao 200. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu não preciso de aula disso aqui, entendeu? Eu preciso ler a Constituição. Então, por exemplo, você que nunca estudou para concurso, ó, se eu pego aqui Constituição Federal de 1988, eu venho aqui no Google e jogo aqui, ó, Constituição Federal de 1988. Eu entro na Constituição e eu pesquiso aqui na Constituição, certo? Aquilo que eu preciso, ó. Artigo 196 ao 200. Eu vou dar um Ctrl F aqui, que é um recurso que a gente utiliza na internet para pesquisa, tá bom? É um recurso que a gente utiliza para busca. Vou dar um Ctrl F aqui e vou pesquisar, para a gente poder ver o que a gente vai encontrar. Olha só, não está aparecendo a lei toda aí para você, por causa da minha configuração aqui, mas eu vou dar vou tirar o zoom aqui para melhorar um pouco, mas você já consegue ter uma noção.
Veja bem, meus queridos, vejam bem. Olha só. Artigo. Opa. Vejam bem, meus queridos. Olha só. Ctrl F, artigo 196. Achei o artigo 196 da Constituição. E é exatamente isso que vai ser cobrado na sua prova. A letra dessa legislação, tá? Então, você vai ter que ler do 196, que o edital falou pra gente, ó, até o 200. Beleza? E aí, você vai ler até o 200. E assim sucessivamente. Eu volto aqui no edital e consigo ver aqui, Lei Orgânica da Saúde. Olha lá, ó. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento do serviço correspondente e da outras providências. Então, eu vou pegar aqui a lei orgânica, que é qual? É a lei 8.080. E vou ler a lei orgânica. Então, mais uma vez, estou aqui no Google, vou fazer uma pesquisa, vou procurar a lei 8.080, entro na lei 8.080, eu tenho que ler essa lei 8.080 para o meu concurso público. Beleza? Ok. Só que aqui vai existir uma sacada. A gente vai ter uma sacada aqui que vai ser a sacada de quando a gente for resolver questões, pessoal. Então, aqui, ó, nesse primeiro momento aqui do iniciante, eu estou falando da teoria, né? Falei da teoria. Leitura de material resumido, mais a lei seca. Ou seja, onde o edital te cobrar a lei seca, você vai ter que ler a lei seca. Não tem para onde fugir, certo? Agora, eu também vou fazer o quê? Vou resolver questões. Só que eu preciso saber resolver questões e é muito importante que eu saiba resolver as questões para esse concurso público. Então, você também precisa resolver questões de legislação do SUS. Só que quando a gente fala de questões da banca Copese, existe um grande problema porque existem poucas questões da banca Copese, tá? Eu já vou adiantar um ponto aqui, depois a gente volta em relação à especificidade das matérias, que vai ser a nossa letra D aqui dessa aula. Olha só, meus queridos, questões, né? Eu preciso resolver questões da banca Copese. E eu preciso resolver questões de outras bancas parecidas. E o nosso pilar na resolução de questões aqui é a otimização de tempo. Então, quando eu falo para você que você precisa otimizar tempo na resolução de questões, você precisa ter em mente o seguinte: você precisa otimizar tempo na procura, você precisa otimizar tempo na dependência, você precisa otimizar tempo na resolução, você precisa otimizar tempo na dependência, na resolução, nos comentários. Então, isso aqui tudo é baseado na minha experiência, claro que eu aprendi com outras pessoas que foram aprovadas, né? E olha o que vai acontecer aqui. Para você resolver tudo isso, tendo em vista que o concurso público daqui a pouco ele vai acontecer, você não precisa pensar em algo para sempre, né? No caso, que você não vai ficar estudando até o ano que vem para passar nesse concurso, porque a prova é em abril. Então, a melhor solução é a plataforma de questões, que vai ser a melhor solução é a plataforma de questões, que vai ser o que concursos ou o Tec concursos. Beleza? Se liga nessas dicas que eu vou te dar aqui sobre a resolução de questões em plataforma de questões, ó. Resolução em plataforma. Quando você utiliza deixa eu colocar aqui para ficar mais organizado o nosso esquema, tá? Quando você utiliza a resolução de questões em plataforma de questões, quando você utiliza a resolução de questões em plataforma de questões, você tem que seguir alguns pilares. E você precisa compreender algumas coisas também, né? Então, na plataforma de questões, o que acontece? Primeiro, você vai resolver todas as questões da Copese. Certo? E quando eu tô numa plataforma, eu pago, geralmente a gente paga para utilizar a plataforma.
E quando a gente está nessa plataforma de questões, o que, que vai acontecer? Você não depende de professor, por isso que você diminui a sua dependência. Muitas vezes tu está no curso preparatório e fica ali dependente só das questões que o professor vai passar para você. Não é interessante, porque você precisa resolver muitas questões no momento que você tiver disponível. Então não é as questões do professor que tem que estar disponível para você, mas são no seu tempo disponível tem que ter questões para resolver, porque pode ser que aquele tempo não esteja mais lá na frente quando você precisar. Então, por exemplo, estou livre para estudar hoje, para resolver questões, preciso resolver questões hoje. E aí você de repente quer resolver questões, não vou resolver porque meu professor não trouxe a bateria de questões que ele disse que ia trazer. Entendeu, galera? Fica complicado. Então a gente tem que ter autonomia nisso. E quando você resolve as questões através da leitura. Resolve questões através da leitura. E você vai fazendo o quê? Você vai resolvendo e lendo as justificativas. Então você tá ali, resolve uma questão. Aí você tenta acertar, tenta errar aquela questão, aí você vai lá na justificativa, você vai ler o comentário daquela questão e você vai compreender por que você errou e por que você acertou. E é assim que você vai absorvendo através dessa repetição, através da leitura. O interessante aqui também é que é o seguinte, você deve ler os comentários dos usuários, né? Use o dos professores em último caso. Então, quando você está lá na plataforma de questões, os comentários de outros concurseiros que estão buscando a mesma coisa de você são comentários sintéticos, são comentários resumidos, são comentários com macetes. E quando a gente vai resolvendo as questões, a gente coloca um filtro assim de comentários mais curtidos, né? Então, os comentários que o pessoal gostou mais, você vai lá e deixa um like naquele comentário. E aquele comentário, ele toma o primeiro lugar da fila. E ele acaba sendo o melhor comentário. Por que eu tô te falando isso? Porque quando um professor explica, ele traz um texto gigante ou uma aula. E assim, é bom? É. Mas, por exemplo, se eu posso ler um comentário de um candidato, que eu vou gastar 5 minutos, e vou ter que ler um texto de um professor que eu vou gastar 30, eu vou gastar meu tempo lendo um comentário mais sintético, para que eu possa sempre focar na otimização. Beleza? Então, quando a gente fala de resolução, é isso. Numa plataforma de questão, o que eu posso fazer? Eu posso filtrar por banca, posso filtrar por cargo, posso filtrar por matéria, posso filtrar de qualquer forma. O que eu, Gustavo, faria em relação à legislação do SUS? Eu estudaria questões de qualquer banca. Então, eu ia filtrar as questões mais recentes de qualquer banca. Não ia colocar o filtro por banca, ia colocar um filtro de questões mais recentes, ia colocar o assunto ali que eu tenho que estudar. Então, por exemplo, aqui no meu edital, eu tenho aqui, ó, conceito, fundamento, etc e tal. Eu ia resolver questões dessa parte 1, por exemplo, de qualquer banca, desde que sejam questões atuais. Terminei de resolver desse assunto, ia filtrar os outros assuntos, ó, e assim sucessivamente, para eu poder filtrar ali por assunto dentro da plataforma de questões, tá bom? Então, é assim que funciona a plataforma de questões. Então, quando eu falo para você resolver questões, eu estou falando para você resolver questões dessa forma, beleza? Ok, sempre focado na otimização do tempo. Então, assim, a gente já adianta aqui o nosso item D. Aí, veja bem, meus queridos, eu venho aqui para a História e Geografia do Tocantins. Na verdade, eu não venho para a História e Geografia do Tocantins. Eu venho aqui terminar de falar do iniciante. Então, e o iniciante também tem que fazer revisão, certo? Agora, a metodologia de abordagem da pessoa que é avançado, como é que vai funcionar? Mesmo esquema, galera. Mesmo esquema. Se ela estiver parada, ela vai fazer uma leitura, uma releitura de introdução e depois ela vai resolver questões e revisar, certo? Se ela não estiver parada, ela vai resolver questões e revisar. Ela ganha tempo já. Então, note uma coisa, quem não está parado, ele vai fazer, sempre vai ser essa conduta. Eu passo rápido pela teoria, né? Na verdade, eu vou direto para questões e para revisão. Agora, se eu sou um avançado, mas estou parado, eu reviso aquela teoria ali rapidão e já passo para as questões e passo para a revisão.
Beleza? Agora, História e Geografia, galera. História e Geografia do Tocantins, eu acho uma matéria fácil. Eu acho uma matéria simples de ser estudada. E para você estudar essa matéria aqui, tanto para quem está iniciando, tá? Seja você iniciante ou avançado, eu faria uma leitura rápida do material resumido. Tu encontra a apostila aí na internet de graça hoje, por exemplo. E depois, tipo, gastaria um dia fazendo isso aqui. Sabe? Um dia ou dois. E depois o meu estudo ele ia se basear em resolução de questões. Tá bom? Resolução de questões. Eu ia resolver questões de todas as bancas que eu encontrasse. Eu não vou encontrar muitas questões da Copese. A Copese fez poucas provas comparadas a outras bancas, então a gente não acha tanto assim. E eu também iria resolver questões elaboradas por professores. E aqui sim eu preciso de o quê? Eu preciso de um material do cursinho. De repente eu assino um curso que ele faz questões, né? Tipo o Gran Cursos, na plataforma de questões, tu consegue acessar as questões que os professores elaboraram para os simulados. Então aqui entra essa sacada de você resolver questões elaboradas pelos professores. Certinho, galera? Legislação pertinente ao município de Palmas. Legislação. Na minha opinião, legislação, você tem que fazer o quê? Leitura da lei seca mais questões, certo? Leitura da lei seca ou esquematizada, né? Que basicamente é a lei seca de uma forma organizada, mais resolução de questões, tá bom? Então, para mim, na minha cabeça, se você lê a lei seca, você vai memorizar. Você já começa desde o começo memorizando e fazendo questões. Isso aqui vai servir para você para o resto da prova. Eu ouso falar que aqui você não precisa de aula, tá bom? A não ser que você tenha dificuldade. Observação: assistir aulas apenas nos pontos que tem dificuldade, focando assim na otimização de tempo. E aí, galera, depois disso aqui vai faltar o quê? Vai faltar o conhecimento específico do cargo de agente comunitário de saúde. E como é que eu vou ter que fazer com isso aqui? Olha só, mais uma vez, item por item no edital. Eu vou olhar item por item no edital. Então, estou aqui no edital. Aqui, agente comunitário de saúde. Princípios, diretrizes. Você está vendo que isso aqui é uma parte teórica? Princípios, diretrizes, processo saúde. Então, o mais sensato aqui é você tentar um material resumido, tá bom? Então, eu olho por item no edital. Se eu tô nessa parte teórica, né, que é essa parte conceitual, eu procuro um resumo ou videoaula. E aqui o que acontece? Aqui é importante você procurar o resumo ou a videoaula, porque pode ser que você não encontre o resumo, só que pode ser que você encontre a videoaula. Então, a gente acaba estudando essas partes específicas do jeito que dá. Só que o concurseiro precisa ter uma sacada e nem muitas vezes ele vai conseguir um material que engloba tudo isso aqui que ele precisa. Tu não vai conseguir. É muito normal. Então você vai ter que arrumar materiais itens por item. Às vezes você arruma uma apostila que tem até aqui o item 15 e o resto você vai ter que arrumar uma outra apostila ou você vai ter que arrumar uma apostila só do item 15, só do item 16, normal. Beleza? E o que acontece aqui também? Você tem que ler a legislação nos tópicos que ele manda que você leia a legislação. Então, se você reparar, aqui, ó, nesse item 25 aqui, nesse item 26, na verdade, a gente já tem uma portaria para ler. Portaria número 2436. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na internet, pesquisar a portaria, e essa portaria,
ela vai fazer parte dos meus estudos. Encontrei a portaria, vou ler sobre essa portaria, beleza? E isso aí faz parte dos meus estudos. Da mesma forma, galera, olha só, da mesma forma eu vou fazer com a Lei Federal número 11.350, com a Lei Federal 13.595, e na plataforma de questões eu também vou resolver questões, né? Eu também vou resolver questões de qualquer banca, porque já é uma matéria escassa que a gente tem dificuldade para encontrar o conteúdo. Tu imagina se você for fazer questões só da Copes, não dá, tá? Vou resolver questões de qualquer banca, vou resolver questões elaboradas pelos professores. A gente faz do jeito que dá, certo? E assim eu tenho aqui um início, né, de uma metodologia de abordagem de cada uma das matérias, né, as particularidades, pilares que a gente deve observar, tá? Agora, uma questão interessante em relação à videoaula, galera. Eu vou fazer uma ressalva aqui em relação à videoaula. Cuidado, cuidado. Nem sempre você precisa de aula. Deixe para as matérias que você não consegue aprender lendo. Sabe por quê? Porque a aula gasta tempo e você precisa gastar seu tempo memorizando, ou seja, repetindo, relendo aquilo que você já estudou. Então, muitas vezes a gente pega a aula e a aula toma demais o nosso tempo. A gente fica numa briga louca para fechar o edital e não consegue porque é aula demais. E a gente passa pela teoria só uma vez antes da prova e na hora que vai fazer a questão dá branco. Dá branco na hora da prova, porque você não revisou, não memorizou. E então tem que tomar cuidado para você não achar que a videoaula é a melhor estratégia para tudo, né? Porque ela não é. Professor, assistir aula presencial. Eu sou contra a aula presencial. Porque gasta muito tempo, tempo de ir para o cursinho, tempo do intervalo, tempo de voltar. O professor não desenvolve com a velocidade que o professor da videoaula desenvolve. Então, eu particularmente não acho estratégico, tá? E a gente está falando aqui de estratégia de estudos, beleza? Então, em relação à videoaula. Agora, vamos lá. Para a gente finalizar, né? Que a gente tem uma introdução, temos um início, e agora a gente vai para a parte final, aonde eu vou te dar uma sugestão de cronograma semanal. Olha só, galera. Uma sugestão de cronograma semanal. Uma sugestão de cronograma semanal. Nessa minha sugestão de cronograma semanal, o que vai acontecer aqui? A gente vai dividir aqui a semana, eu vou inserir uma tabela aqui no nosso documento. Essa tabela aqui ela vai ter 7 dias, tá? Ela vai ter 7 dias e vai ter as atividades que a gente precisa fazer. Então, vamos lá, colocar 7 dias nessa tabelinha. Então, tenho aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Beleza? Vou te dar um exemplo aqui do que eu faria. Tenho 5 matérias, né? Tenho língua portuguesa, que mais? Tenho legislação do SUS, que mais? Tenho história e geografia, né? Então vou colocar H e G. Que mais, galera? Tenho legislação, Legis Palmas, vou colocar Legis P. E eu tenho específico, né? Específico do cargo. Olha o que eu faria aqui, galera. Presta atenção. Eu estudaria português na segunda, SUS na terça, História e Geografia na quarta, legislação de Palmas na quinta, legislação específica na sexta. E deixaria sábado e domingo só para fazer revisão. Então, na nossa letra F aqui, ó,
Na nossa letra F, eu tenho uma sugestão de cronograma semanal. Então, na nossa letra F, a gente tem essa sugestão, né? Eu trago aqui essa sugestão para vocês. O que acontece aqui, meus queridos? Quando eu for estudar essa matéria, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir 50% do tempo teoria, 50% do meu tempo para teoria. Lembrando que quando tem lei seca, a teoria tá dentro, a lei seca tá dentro da teoria. E 50% do meu tempo na resolução de questões. Pancadaria, galera. Aprender na prática. Desde o começo já compreender o estilo de cobrança da banca sem medo. Entendeu? Conduta de candidato faixa preta. Ó. E eu ia fazer isso aqui para todas as matérias. Beleza? E aqui eu ia fazer revisão. Quando eu fosse revisar, eu ia revisar de uma forma um pouco diferente. E já vou colocar aqui revisão no nosso item G. O que eu ia fazer? Primeira coisa. Primeiro, refazer as questões que eu errei. Isso aqui se chama caderno de erros. Tá? Meus queridos, a melhor sacada que você pode ter é focar nos seus pontos fracos. Então você precisa compreender que o estudo não é linear. Cada pessoa tem particularidade, é melhor em uma coisa ou outra. Cara, foca no teu ponto fraco, fortalece aquilo que é fraco, tu vai evoluir muito mais rápido. Então eu ia refazer as questões que eu errei. Primeira coisa. Segundo, reler os artigos de lei que eu percebi que são cobrados em prova. E o que acontece aqui? Quando você está resolvendo questões que cobra a legislação, você vê que, por exemplo, aquela questão foi baseada no artigo 12. Aquela questão foi baseada no parágrafo 1º do artigo 2º. Eu ia fazer o quê? Eu ia anotar esses artigos durante a minha a resolução na semana, né? Para que eu pudesse reler esses artigos quando eu fosse fazer minha revisão. Para que eu pudesse reler. Beleza? Pronto. Já tô focando. Olha que interessante. Tô focando nos meus pontos fracos. Tô focando nas partes de prova que mais caem. Terceiro ponto. Eu ia reler o meu material teórico. E quando eu falo material teórico, eu só vou ter duas coisas aqui. Eu vou ter caderno de aula, porque ou você optou por assistir vídeo aula e foi anotando, ou você optou por comprar um resumo, né? O resumo é mais completo. Provavelmente ele vai ser mais completo. Eu ia reler o meu material teórico nos pontos cobrados em prova. Nos pontos que eu percebi que são cobrados em prova. Com isso aqui, o que eu tenho com isso aqui? Eu já tenho uma revisão principal. Bora colocar assim, ó, tanque de guerra. Porque isso aqui é o mais importante. E aí eu consigo fazer isso aqui rápido, por exemplo, e depois eu ia revisar, fazer a revisão acessória. Beleza? Que é o que, galera? Revisão acessória. O que eu vejo como revisão acessória? Seria isso aqui, ó. Reler os demais pontos do material teórico que o meu tempo permitisse. E com isso, você já tem uma visão clara de como é que você precisa se organizar para estudar para esse concurso público da melhor forma possível.
Veja bem, estou fugindo o padrão aqui de que você tem que ter mais tempo com teoria do que mais tempo com questão. Estou fugindo o padrão de que eu não preciso não posso resolver questões de primeira. Estou fugindo do padrão de que eu não preciso revisar. Cara, eu deixei 2 dias para revisar. Beleza? Estou fugindo do padrão de ficar dependente do concurso público, de que de um professor me dá sempre ali questões para resolver, vou resolver sozinho, vou buscar sozinho. Estou fugindo do padrão de que aula sempre é a melhor solução. Dá para usar? Dá, né? Quando eu precisar. E estou fugindo do padrão de que as matérias têm que ser abordadas de uma forma linear. Cada matéria vai ser abordada de uma forma dependendo do grau de cobrança e da forma que aquela matéria é cobrada. Beleza? Aí olha só que interessante. Para fazer isso, fizemos uma identificação das matérias cobradas no edital, trouxemos pilares de base estratégica TQR, teoria, questões e revisão e de otimização de tempo, que é o quê? Repetição e memorização. Essa aula aqui, galera, ela basicamente é uma aula que eu dou para os meus alunos na minha mentoria. E eu trouxe ela aqui para vocês no YouTube, porque eu sei que tem muita gente precisando e que esse concurso público é um concurso público que potencialmente vai mudar a vida de vocês. E para você que está estudando para esse concurso público, eu preparei um combo de estudos da parte básica. Veja bem, nós temos aqui o resumão de língua portuguesa. Como você pode ver, o material organizado, ele vem todo esquematizado, colorido, de forma didática, objetiva e prática para facilitar o seu entendimento. Da mesma forma, tem um resumão de história, de geografia e história do Tocantins. Esse aqui é o de geografia, tá? Todo organizado, com base em questões de prova. O material também de história, todo organizado, com base em questões de prova. Nesse combo também você vai encontrar o resumo esquematizado do SUS, daqueles itens do Sistema Único de Saúde que é cobrado no seu edital. Tem a parte de legislação do município, com o Estatuto dos Servidores Públicos esquematizado, tá? Todo organizadinho para você poder estudar, com tabelas, esquemas também. E aí, para você poder aprofundar um pouco mais, temos aqui o e-book com 117 questões comentadas que eu produzi a respeito do Estatuto dos Servidores Públicos de Palmas, beleza? Então a gente tem aqui as questões com os gabaritos e depois a gente tem as questões aí com os seus devidos comentários, que são as justificativas, para você poder saber o porquê que estão certas e porquê que são erradas. Da mesma forma, Lei Orgânica do Município de Palmas, esquematizada, com tabelas, esquemas, tudo para facilitar o teu entendimento. E aí, tem também o e-book com 150 questões da Lei Orgânica do Município de Palmas, com 150 questões comentadas. Para você adquirir é muito fácil, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou então no primeiro comentário fixado, você vai ser redirecionado para uma página e lá você pode fazer a sua compra. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.